Fala galera, vamos mais uma questão de potência e radiação. Bom, eu botei assim, olha só. Simplifique. A letra A eu tenho 3 elevado a meio mais 3 elevado a menos 2 terços. Aí isso dividido por 3 elevado a meio vezes 3 elevado a menos 2 terços. A minha solução ficou da seguinte maneira, olha só. Aqui, numerador, eu vou repetir, ó, 3 elevado a meio mais 3 elevado a menos 2 terços. Estou repetindo. Dividido por. Aqui no denominador, repare que eu tenho multiplicação de bases iguais. Então, eu repito a base e somo os expoentes, beleza? Então, vai ficar, ó, 3 elevado a meio mais menos 2 terços. De boa, tá aí? Tranquilo? Aí vamos nessa. Numerador, a gente repete. Denominador, esse sinal de mais na frente do parêntese, eu mantenho o sinal de quem está dentro do parêntese. Como aqui dentro do parêntese está um valor negativo, então eu mantenho ele como negativo. Então isso vai ficar dividido por 3 elevado a meio menos 2 terços, beleza? Vou repetir aqui o numerador, tá? E vou resolver isso daqui, ó, a subtração de frações. Então vem comigo, olha só. Esse 3, ele vai multiplicar 1, então vai ficar 3 vezes 1, vai dar 3. Esse 2, ele vai multiplicar o menos 2, então vai ficar 2 vezes menos 2, vai dar menos 4. E os denominadores vão se multiplicar. 2 vezes 3 vai dar 6, beleza? Então isso fica 3 elevado a meio mais 3 elevado a menos 2 terços dividido por 3 elevado a 3 menos 4 dividido por 6. Resolvendo aqui, ó, 3 menos 4, isso vai dar menos 1. Então fica 3 elevado a menos 1 sobre 6. Tranquilo? Beleza? Agora vamos nessa. Partiu para cá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse denominador aqui, ó, e vou distribuir para esses dois, tá legal? Eu vou desmembrar essa fração. Então isso vai ficar da seguinte maneira, olha só. Fica 3 elevado a meio dividido por 3 elevado a menos 1 sexto. Mais 3 elevado a menos 2 terços dividido por 3 elevado a menos 1 sexto. Tudo bem? Eu peguei esse denominador, ó. Cadê ele? Aqui. Eu peguei esse denominador, aí estou dividindo esse termo, estou dividindo esse termo por esse denominador. Tá legal? Ficou assim, ó. Ficou dessa maneira aqui, ó. Tá? Aí vamos lá. Repara aqui, ó. Agora eu tenho divisão de bases iguais. Então o que a gente faz? Eu repito a base e vou subtrair os expoentes. Então vai ficar, ó, meio, ó, meio, menos esse expoente aqui, ó, menos 1 sexto, tá? Aí mais, ó, mais a mesma coisa aqui, ó, divisão de bases iguais. Então eu repito a base e vou subtrair os expoentes. Então isso vai ficar menos 2 terços menos 1 sexto. Beleza? Tranquilo? A gente já sabe que esse sinal de menos na frente do parêntese, ele vai trocar o sinal de que entra no parêntese, né? Então isso vai ficar 3 elevado a meio mais 1 sexto. Repara que era negativo, ficou positivo. Mesma coisa aqui, ó. Esse sinal de menos vai trocar o sinal de quem está dentro do parêntese, né? Então isso fica 3 elevado a menos 2 terços, ó. Menos 2 terços, beleza? Aí esse daqui que é negativo, fica positivo. Aí mais 1 sexto. De boa? Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Esse 6 ele vai multiplicar 1, ó. 6 vezes 1 dá 6. Esse 2 ele vai multiplicar 1. Então, ó, 2 vezes 1 dá 2. Aí fica 2 vezes 6 dá 12. Então fica 3 elevado a 6 mais 2 dividido para 12. Aí mais a mesma coisa aqui, ó. 6 vezes menos 2 dá menos 12. E 3 vezes 1 dá 3. Agora aqui, ó. 3 vezes 6 dá 18. Então fica 3 elevado a menos 12 mais 3 dividido por 18, tá? Então isso fica, olha só, resolvendo aqui, ó. 3 mais 2 dá 8. Então fica 8 sobre 12, né? Tranquilo? Então fica 3 elevado a 8 sobre 12. Aí mais. Aqui vai ficar, ó, menos 12 mais 3 dá menos 9. E a gente repete o denominador. Repete o 18. Então fica 3 elevado a menos 9 sobre 18. Repara que 8 e 12, ambos são divisíveis por 4. Então eu vou dividir ambos por 4. 8 dividido para 4 dá 2. E 12 dividido para 4 dá 3. Então fica 3 elevado a 2 terços. Mais. Agora aqui, ó, 9 e 18. Ambos são divisíveis por 9, né? Menos 9 dividido para 9 dá menos 1. E 18 dividido para 9 dá 2. Então fica 3 elevado a menos meio. Beleza? Tranquilo? Agora,
a gente vai resolver a letra B. Olha só, na letra B eu tenho assim, ó, 27 elevado a 2 terços menos 27 elevado a menos 2 terços vezes 16 elevado a 3 quartos menos 16 elevado a menos 3 quartos. Repara o seguinte, que essa base aqui, 27, ela é um número composto. Então, por ser um número composto, eu posso decompor em fatores primos, tá legal? E 27 é o mesmo que 3 ao cubo, tranquilo? Então, estou pegando essa base aqui, 27, estou representando dessa maneira aqui, ó, como 3 ao cubo, tá legal? Então, fica 3 ao cubo a isso elevado a 2 terços. Mesma coisa aqui, essa base 27, estou representando por 3 ao cubo a isso elevado a menos 2 terços, vezes 16 é a mesma coisa, 16 é um número composto, a gente pode decompor em fatores primos. 16 é o mesmo que 2 elevado à quarta potência. Então, esse 16, estou representando dessa maneira, como 2 elevado à quarta potência. Mesma coisa aqui, ó. Esse 16 estou representando como 2 elevado à quarta potência. Tá legal? Tranquilo? Então, fica assim, ó. Repara aqui que eu tenho parênteses, né? Aí eu tenho expoente fora do parênteses. Esse expoente de fora ele vai multiplicar o expoente de dentro. Então, isso vai ficar 2 vezes 3 dá 6. Então, fica 3 elevado a 6 sobre 3. A gente mantém o denominador. Tá legal? Aí, menos, ó. Menos. Mesma coisa aqui, ó. Expoente de fora multiplica o expoente de dentro. Então, menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Aí, fica 3 elevado a menos 6 sobre 3. Aí, fecha o parênteses. Vezes. Agora aqui, ó. Abre parênteses, né? Mesma coisa. Expoente de fora multiplica o expoente de dentro. Então, 3 vezes 4 dá 12. Então, fica 2 elevado a 12 sobre 4. Aí, menos. Mesma coisa. Expoente de fora multiplica o expoente de dentro. Menos 3 vezes 4 dá menos 12. Aí fica 2 elevado a menos 12 sobre 4. Tranquilo? 6 sobre 3 dá 2, né? Então fica 3 elevado a 2. Menos 6 sobre 3 dá menos 2. Então fica 3 elevado a menos 2. Tranquilo? Agora aqui, ó. 12 sobre 4 dá 3. Então fica 2 elevado a 3. Menos 12 sobre 4 dá menos 3. Então fica 2 elevado a menos 3. De boa? Tranquilo? 3 elevado a 2 dá 9. Aí menos, ó, menos. Agora repara que o expoente é negativo, né? Então, para tornar esse expoente positivo, eu vou inverter essa base. A base que é 3, o inverso de 3 é 1 terço. Então, fica 1 terço elevado agora a 2 positivo. Tranquilo? Quando eu inverto a base, o sinal muda. Ele passa a ser positivo. Mesmo raciocínio aqui, olha só. 2 elevado ao cubo, essa é a mesma coisa que 8, né? Agora, o expoente aqui é negativo, então para tornar esse expoente positivo, eu tenho que inverter essa base. O inverso da base 2 é meio. Então, esse 2 invertido aqui fica meio. Então, fica meio elevado a 3 agora positivo. Beleza? Aí fica 9 menos. Agora, esse expoente ele vai ser expoente do numerador e do denominador. Tá legal? Então, fica 1 elevado a 2 dá 1. 3 elevado a 2 dá 9. Aí fica 9 menos 1 sobre 9. Tranquilo? Vezes. Aqui o 8, né? A gente mantém. Aí menos, ó, menos. A mesma coisa aqui, ó. Esse expoente ele tem que ser expoente do numerador e do denominador. 1 elevado a 3 dá 1 e 2 elevado a 3 dá 8. Beleza? Agora, repara que esse 9 ele está sendo dividido por 1. Mesma coisa esse 8. Esse 8 também é dividido por 1. O 1 é divisor universal, né? Mesmo que ele não apareça, mas ele existe, ele está lá. Então aqui, para resolver isso daqui, você vai ficar... Vou fazer assim, ó. 9 vezes 9 dá 81. Tá aqui, ó. 81. E 1 vezes menos 1 dá menos 1. Tá aqui, ó. Menos 1. E 9 vezes 1, ó. 9 vezes 1 dá 9. Tá aqui, ó. 9. Beleza? Aí vezes, ó. Vezes. Agora aqui o mesmo raciocínio. 8. 8 vezes 8 dá 64. Tá aqui, ó. 64. Tá legal? E 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Tá aqui, ó. Menos 1. E aqui agora, multiplica os denominadores, ó. 1 vezes 8 dá 8. Então tá aqui, ó, 8. Tranquilo? Aí vamos nessa. Aí resolvendo, olha só. 81 menos 1 dá 80. E fica 80 sobre 9. 64 menos 1 dá 63. Então fica 63 sobre 8. Repara que dá para simplificar, né? Porque eu tenho multiplicação de frações. Então eu posso simplificar o 80 com 8. Confere comigo? 80 dividido para 8, isso vai dar 10. E o 63 eu posso simplificar com 9, né? 63 dividido para 9 dá 7. Então fica 10 vezes 7. 10 vezes 7 dá 70. Foi? De boa? Vamos nessa agora, a letra C. Olha só. Na letra C eu tenho
125 elevado a 2 terços, menos 27 elevado a menos 2 terços, 16 elevado a 3 quartos, menos 16 elevado a menos 3 quartos. Qual vai ser a ideia? Repare que o 125, 27 e 16 são números compostos. Então a gente vai decompô-los em fatores primos. 125 decomposto em fatores primos, já sabemos que é 5 elevado ao cubo. 27 decomposto em fatores primos é o mesmo que 3 elevado ao cubo. 16 decomposto em fatores primos é o mesmo que 2 elevado à quarta. E 16 decomposto em fatores primos é o mesmo que 2 elevado à quarta. Tranquilo? Eu só peguei as bases e transformei em potências. Então aqui vai ficar 5 elevado ao cubo a isso elevado a 2 terços, 3 elevado ao cubo a isso elevado a menos 2 terços, 2 à quarta, isso elevado a 3 quartos, e 2 à quarta aqui, isso elevado a menos 3 quartos. Tá legal? Repara que o expoente de fora, ele pode multiplicar o expoente de dentro, né? Então, eu posso simplificar aqui, ó, esse 3 com esse 3. Vai ficar apenas o 2 como expoente. Então, fica 5 elevado ao quadrado. Mesma coisa aqui, ó. Eu posso, como são fatores, né? O expoente de fora multiplica o expoente de dentro. Então, eu posso cortar o 3 de cima com o 3 de baixo. Vai ficar apenas o menos 2. Tá legal? Mesmo raciocínio para cá, né? Expoente de fora multiplica o expoente de dentro. Então, posso cortar o 4 de cima com o 4 de baixo, ficando apenas o 3. Ó. Então, fica 2 elevado ao cubo. Mesma coisa aqui, eu posso cortar o 4 de cima com o 4 de baixo, né? Aí vai ficar apenas o menos 3, que está aqui. Beleza? Tranquilo? Então, fica 5 ao quadrado menos 5 elevado a menos 2 vezes 3 ao cubo menos 2 elevado a menos 3. Tá? 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5 e dá 25. Tá aqui. Agora, repare que o expoente é negativo, então, para tornar esse expoente positivo, eu tenho que inverter essa base. O inverso do 5 tá aqui, ó, é 1 sobre 5. Beleza? Tranquilo? Mesma coisa aqui, ó. 2 elevado ao cubo, a gente sabe que dá 8. Aqui eu tenho essa base aqui, ó, elevado ao expoente negativo, né? Então, eu preciso tornar esse expoente positivo, então eu tenho que inverter essa base. O inverso do 2 é meio. Tá aqui. Beleza? Então, isso fica 25 menos 1/5 elevado ao quadrado vezes 8 menos meio elevado ao cubo. Tudo bem? 25 a gente repete, aí menos. Agora esse 2 ele tem que ser expoente do numerador e do denominador. 1 elevado a 2 dá 1, 5 elevado a 2 dá 25. Então fica 25 menos 1 25avos. Vezes 8 a gente repete, menos aqui, ó. Esse expoente 3 tem que ser expoente do numerador e denominador, né? Então 1 elevado ao cubo dá 1, 2 elevado ao cubo dá 8. Beleza? Lembrando que esse 25 ele está sendo dividido por 1 e esse 8 está sendo dividido por 1. Então a gente resolve da seguinte maneira, olha só. 25 vezes 25, 625. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. E 1 vezes 25 dá 25. Vezes 8 vezes 8, 64. 1 vezes menos 1 dá menos 1. E 1 vezes 8 dá 8. 125 vezes menos 1 dá 624. Beleza? Aí fica 624 sobre 25. Vezes 64 vezes menos 1. Isso vai dar 63. Aí fica 63 sobre 8. Repara que 624 é divisível por 8, né? Então, 624 dividido por 8 dá 78. Beleza? Aí fica 78 vezes 63. Isso vai dar 4.914. E 25 vezes 1 dá 25. Então, a resposta é essa. Valeu, galera. Um abraço. Bons estudos.